Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois de alguns dias aí sem gravar, eu estava viajando, fui lá para Minas Gerais, minha terra natal, curti um pouco a família, fiquei uns dias aí sem postar nada, agora a gente tá de volta aí com as notícias do Vascão, Vasco que não anda nada bem, né, cara? Que jogo horroroso que foi aquele jogo ontem, mais uma derrota aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de conquistar a classificação, conquistar a vida do Vasco dentro da Série B e a porcentagem para o Vasco voltar à elite do futebol. Quais as chances que o Vasco tem de subir novamente? Vamos falar desse assunto, vamos falar aí também da busca por um treinador. Meu amigo, tem que contratar logo, senão pode ser tarde demais. Vamos falar tudo isso e muito mais agora pra vocês, mas já sabe, né? Deixa o likezão aí pra fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí pra você ficar por dentro de tudo. A gente tá de volta, como eu falei, vamos trazer vídeo aqui todo dia, como de costume, pra você não perder nada. Já se inscreve aí, já vai ajudando também a gente a chegar a 180 mil inscritos. Bom, pessoal, após um jogo horroroso ontem contra o Bahia, né, o Vasco vai entrar em campo somente agora na próxima quarta-feira contra o Guarani, jogo em São Januário. Extremamente importante essa vitória, pelo retrospecto que o Vasco vem mostrando fora de casa. Tem que conquistar esses pontos preciosos em São Januário. Se perder ou empatar em São Januário, aí a coisa vai ficar mais feia do que já está, meu amigo. O Vasco está na quarta colocação aí na Série B com 42 pontos e uma boa distância que tinha do quinto colocado encurtar consideravelmente, né? O Londrina se aproximou muito do Vasco, tem 38 pontos e está somente a 4 pontos do nosso time, né? O Vasco, se vacilar nas próximas duas rodadas, estará fora do G4. A distância do Vasco hoje para os outros demais concorrentes aí no G4, ela é de 2 pontos para o Grêmio, 3 pontos para o Bahia e o Cruzeiro, logicamente, já subiu para a primeira divisão, tem 15 pontos de diferença do Vasco. O Vasco nesse restante de campeonato vai ter 6 jogos fora de casa e 6 jogos em São Januário. O Vasco tem que conseguir aí vencer todos os seus jogos dentro de casa e no mínimo 4 pontos fora de casa, né? Complicado demais a vida do Vasco, a gente não tá tendo esperança que esse time vai melhorar, o Vasco não tá jogando nada. Ontem foi o show de aberrações. O Vasco deu o jogo de bandeja pro Bahia, entrou totalmente displicente, um time totalmente remendado, né? Você via ali um time do Vasco sem um padrão tático. 2 jogadores isolados lá na frente, o Nenê e o Alex Teixeira, não tinham apoio de ninguém, cara. Era ligação direta buscando os 2 jogadores, principalmente o Alex Teixeira. Ficou isoladão. Muitas vezes ele buscou a jogada individual, porque não tinha com quem tabelar, não tinha com quem jogar ali, velho. O Vasco conseguiu achar um primeiro gol totalmente ali na base da sorte, né? Só que infelizmente, devido às grandes limitações do time do Vasco e também do nosso treinador, o Vasco tomou a virada logo mesmo no primeiro tempo, né, cara? O Bahia chegou aí ao gol de empate rapidamente após o gol do Vasco e fez no último minuto do primeiro tempo o gol aí da vitória, 2-1 Bahia, e o Vasco tomou mais uma lavada fora de casa. Como eu disse, agora vai enfrentar o Guarani, todos os ingressos já estão esgotados para essa partida e o torcedor vascaíno promete fazer uma grande festa para apoiar esse time do Vasco. Apesar dos jogadores darem declarações que estão com o Emílio Faro, mas eles não estão jogando nada, né? Parece que é aquele tipo de time que quer derrubar o treinador, até porque a gente sabe também que o Emílio Faro não tem experiência suficiente para ser treinador de um time da grandeza do Vasco. E a gente tá vendo isso dentro de campo, né? O que ele fez na escalação do Vasco no jogo de ontem foi uma aberração, cara. Não fazia sentido nenhum colocar aquele Paulo Vitor jogando lá de ponta lá, 2 laterais esquerdos, e o Vasco ainda tomou pressão por aquele lado, cara. É um absurdo. Sem falar que a diretoria do Vasco é a maior culpada nisso tudo, né? Porque contratou esses jogadores medíocres, ridículos pro Vasco, como esse lateral direito Matheus Ribeiro. É um absurdo ter trazido um jogador desse nível pra jogar com a camisa do Vasco. Ainda mais sendo titular do time, cara. É um absurdo, cara. Eu não consigo entender o critério dessa contratação. O cara era reserva no Avaí, não servia para o Avaí, por que ele vai servir para o Vasco? Mesmo o Vasco estando na segunda divisão, não vejo sentido nisso. É um jogador extremamente horroroso, ridículo. Ele é o pior lateral direito do Vasco, cara. Não tem um lateral pior que ele. Não é possível que na base do Vasco não tenha um lateral melhor do que esse Matheus Ribeiro para ser titular do time do Vasco. Já que não tem confiança no Léo Matos, pega um na base, pega no sub-17, sub-20, cara. Traz um lateral aí direito para ser titular do Vasco, porque não dá, velho. Não dá, mano. O campo do Vasco também não funciona. Se não é o Yuri Lara ali, velho, o Vasco toma goleada atrás de goleada. Ele é o único que corre, mano. O futebol do Andrei Santos sumiu. O que tá acontecendo com o garoto? Tá na hora do Emílio Faro ter uma conversa com o garoto. A gente sabe sim, é um garoto jovem, 18 anos apenas, só que a gente quer ver mais dele. Assim como a gente quer ver mais também do Alex Teixeira, que desde que chegou no Vasco não está fazendo nada.
Na minha opinião, ele está sendo muito mal escalado, não vem sendo aproveitado na melhor posição que ele rende. Ele ontem jogou de falso 9, cara. É uma brincadeira, mano. O Vasco fazendo ligação direta para um jogador de 1,5 m, mano. O Alex Teixeira, ele joga mais recuado, atrás do centroavante. Ele não é ponta mais e muito menos um centroavante. Ele tem que jogar ali, atrás do centroavante, jogando como um segundo atacante realmente, velho. Porque não dá, mano. Muito mais escalado, tá sendo muito mal aproveitado o Alex Teixeira. E se não contratar um técnico, esse time não sobe. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa fase atual do Vasco. Quem pra você tá sendo um dos piores jogadores do Vasco aí. O que você faria de diferente nesse time do Vasco. Porque tá complicado, tudo tem que mudar. Esse elenco não pode renovar o contrato com o Vasco. Como eu falei, se eles colocam o Vasco na primeira divisão, não tem que ficar iludido que esses caras são bons, mano. Tem que mandar embora, tem que fazer um novo time, montar uma equipe bem melhor na primeira divisão se esse time conseguir a façanha de subir nessa temporada para a primeira divisão. Bom, e a paciência do torcedor aí quanto ao assunto treinador esgotou totalmente, né? O torcedor está clamando por a contratação de um treinador. Ontem, após o jogo, ficou nítido para todos que o Vasco precisa contratar um técnico. A 777 Partners tem que agir logo. O Vasco tem que agir logo. Eu falei muitos dias atrás, o Vasco vai ter 10 dias para trabalhar. 10 dias para trabalhar, para contratar um treinador. Ele ter tempo suficiente para conhecer parte do elenco, conhecer alguns jogadores e tentar mudar a cara do Vasco. O Vasco não fez isso, perdeu muito tempo. Nesse jogo contra o Bahia, era obrigação já ter um técnico experiente na beira do gramado. O Vasco não fez isso, ficou esperando, ficou resolvendo outros problemas e o campo está esquecido. O futebol do Vasco está esquecido. Contratações ridículas feitas pelo Carlos Brasil. E até agora, o Paulo Brax não está trabalhando porque não trouxe um treinador. A gente quer ver um técnico, eu quero ver o Renato Gaúcho na beira do campo aí, subir o Vasco para a primeira divisão. O torcedor vascaíno também quer o Jorge Sampaoli. Tem que ser um desses dois caras para subir o Vasco, porque não dá mais, meu amigo. A gente quer ver um técnico experiente, tá com dinheiro agora, mano. Vai entrar os 120 milhões, pega logo essa grana e contrata um treinador, mano. Dá um contrato pra ele de 5 anos no Vasco, porque não dá, mano. A gente quer ver logo mudança. Eles têm que entender que o principal objetivo do Vasco é voltar pra elite do futebol. Depois que voltar, aí rever contrato, aí rever tudo. Porque o principal é o Vasco estar na primeira divisão em 2023. Não dá mais, cara. Tem que contratar um treinador. Tentou ir o Odair Helman, foi recusado. Já tem quase 2 meses que o Vasco não tem um treinador. Foi atrás do Odair Helman, foi o primeiro nome. Já tem muito tempo que ele recusou o Vasco. O Guto Ferreira já tá lá no Coritiba. Já tá fazendo um trabalho de recuperação no Coritiba. O Vasco não conseguiu buscar um outro nome, não conseguiu ter uma nova ideia para contratar um treinador. Esperou muita coisa do Emílio Faro. E esse trabalho que o Vasco esperou não veio. Pelo contrário, veio as derrotas. O Vasco extremamente fragilizado fora de casa. Não vence nenhum adversário sequer fora de casa. E como eu disse, ainda tem 6 jogos. 6 jogos. Jogos complicadíssimos, todos eles fora de casa e 6 jogos em São Januário. Esses 12 jogos, o Vasco, como eu falei, tem que chegar aos 64 pontos para conseguir, no mínimo, uma classificação para a elite do futebol na 4ª colocação. Deixa nos comentários quem para você deve ser o técnico do Vasco. O que você acha dessa demora do Vasco aí, da diretoria de não contratar um treinador? Tinha que definir isso logo. O Vasco já entra em campo na próxima quarta-feira e o Emílio Faro ainda vai continuar. Uma vitória na próxima quarta-feira contra o Guarani pode ser que amenize as coisas e deixa meio camuflado os problemas do Vasco. Isso é perigoso. Acho que o Vasco não tem que levar para esse lado. Vai estar nítido para todo mundo que esse time fora de casa não ganha de ninguém. Tem que trabalhar, tem que trazer um treinador mais rápido. Pessoal, é isso aí, muito obrigado por assistir até aqui. Esse é um vídeo mais desabafo porque eu tô de saco cheio desse time do Vasco, cara. Tô muito preocupado. O Vasco tem somente 56% de chance de voltar à elite do futebol. A cada rodada diminui e encurta mais ainda essa porcentagem. É isso aí, pessoal. Tamo junto, ótima semana. Vamos torcer pro Vasco vencer o Guarani porque tá difícil, viu?